Estamos na 7ª Feira do Livro de Feira de Santana, Festival Literário e Cultural. E neste evento está sendo lançado o livro Bahia, Ensaios de História Social e Ensino de História. Um dos organizadores da obra é o professor Josivaldo Pires de Oliveira, Bel Pires, que está aqui conosco. Professor Bel Pires, qual é a abordagem que o livro Bahia, Ensaios de História Social e Ensino de História traz para os leitores? Bom, Pondé, o livro ele é na verdade uma obra coletiva, portanto você tem diferentes abordagens. O que nós temos em comum é a temática geral, que é história da Bahia. E nesse sentido a gente vai encontrar ensaios que tratam sobre escravidão, ensaios que tratam sobre culturas mágico-curativas, ensaios que tratam sobre ensino de história. O que é que o livro tem de peculiar? O que temos de peculiar no livro é exatamente a síntese da tendência mais recente da historiografia baiana. Portanto, o leitor que queira se inteirar sobre qual é a tendência mais recente da historiografia baiana, ele poderá consultar neste livro, que nós temos professores da UFES, escrevendo no livro, professores da UFRB, da UFBA, da UNEB. Portanto, você tem aí uma diversidade enorme de historiadores com experiência em formação de pesquisa e de ensino e história diferenciadas. Portanto, eu acredito que esse seja o mais positivo atributo ao livro Bahia, Ensaios de História Social e Ensino de História. Qual é a contribuição que este livro pode dar para pesquisadores, para estudantes, para professores que se interessam pelo estudo da história da Bahia, nas suas mais diversas vertentes? Eu posso sugerir dois aspectos de contribuição. Um primeiro aspecto é a gente desmistificar determinadas abordagens meio que trancadas, acerca das experiências humanas, no estado da Bahia. Bom, e aí eu diria assim, você tem a oportunidade de perceber determinadas abordagens que levam em consideração aspectos que antes não eram considerados. E os ensaios, eles apontam para essa possibilidade. A outra é exatamente um tipo de mapa temático para a pesquisa histórica, Então, por exemplo, um aluno que ele está na iniciação científica no curso de graduação ou pensando seu objeto de monografia, ao ler esse livro ele vai encontrar diferentes sugestões acerca de temas que possam ser trabalhados na história social. Por um outro lado, ele também funciona como uma ferramenta bibliográfica para aqueles que já estão desenvolvendo os seus temas de pesquisa em nível de pós-graduação, mestrado e ou doutorado. Nós temos abordagens aí que vão desde a capital, que é um espaço tradicional de abordagem da história social, quanto determinados espaços no interior que mal foram tocados pelos historiadores. E aí eu me refiro, por exemplo, ao sul baiano, que ainda é um grande desafio, sul baiano e sertão. Por exemplo, o meu ensaio é sobre sertão, sobre culturas mágico-curativas no sertão. O ensaio da Cristiane Batista é sobre festas negras no sul baiano. E assim a gente vai. Eu acredito que as duas contribuições mais específicas sejam exatamente essas, oferecer um mapa temático para quem está em busca de um tema para pesquisa histórica e outro, revelar história de outras Bahias que não apenas aquela Bahia tradicional do Recôncavo Açucareiro e capital. Na condição de pesquisador, de professor, qual é a análise que você faz hoje da produção historiográfica aqui na Bahia? Eu faço uma análise bastante otimista, principalmente depois que nós começamos a interiorizar a pós-graduação. Um primeiro momento foi a formação. Por exemplo, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia e hoje nós temos 9 cursos de História. O mais recente foi o da capital de Salvador, do Campus 1. Mas aí nós temos, as outras universidades todas têm seus cursos de História. Mas até então, a gente só havia interiorizado a formação básica, a graduação. Bom, de um tempo para cá, a gente vem interiorizando a pós-graduação estrito sensu. Por exemplo, Feira de Santana cedia uma dessas pós-graduações, que é o mestrado em História da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí, nesse sentido, o que é que a gente tem? Nós temos novas possibilidades lançadas sobre a historiografia baiana. Se antes nós estávamos restritos à capital e ao Recôncavo Açucareiro, hoje, com a interiorização da pós-graduação, nós abrimos possibilidades de estudos sobre questões, sobre experiências históricas vivenciadas em espaços antes não visitados. Assim como eu já citei anteriormente, tanto o sul baiano quanto o sertão. E eu friso sempre esses dois espaços,
Porque quando nós falávamos em Bahia antes, nós falávamos na Bahia do Recôncavo Açucareiro, por exemplo, não Recôncavo Sul, né? E pouco se falava de uma Bahia do Sul, do extremo sul. A Bahia do sertão que nós conhecemos, né? Ou melhor, dos nossos sertões. O próprio sertão, que é coberto por Feira de Santana, era pouco explorado em termos de monografias de graduação. Hoje você já tem, né, os cursos de mestrado tanto na UFES, quanto na UNEB, quanto na UESB, na UESC, tanto em História quanto nas áreas afins, que implicam na pesquisa histórica e, com certeza, na apresentação de um novo quadro, né, sobre a realidade da historiografia baiana. É a TV Olhos d'Água na 7ª edição da Feira do Livro.